Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e desta feita estudando a lição de número 2 da revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, Essa lição maravilhosa que estamos estudando, e desta feita vamos estar estudando a lição de número 2, como já disse, que traz por título Jesus e a revelação do tabernáculo. O texto de referência está registrado em Hebreus capítulo 4, versículos de 14 a 16. Você que tem a sua Bíblia aí, pode estar fazendo a leitura, desta referência para poder entender melhor aí o que nós vamos estar estudando nesta oportunidade. O versículo do dia diz: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 12. A verdade aplicada diz ainda: ao reconhecer Jesus como o cumprimento pleno do serviço sacerdotal, temos a certeza de que existe um mediador junto ao Pai. Vamos ler de novo? Ao reconhecer Jesus como o cumprimento pleno do serviço sacerdotal, temos a certeza de que existe um mediador junto ao Pai. Os irmãos entenderam? Nós temos um sumo sacerdote, que intercede e que se tornou mediador, junto a Deus. Ele está ali trabalhando por nós, intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui os 3 objetivos da lição de hoje, que o primeiro é perceber o significado do ouro no tabernáculo. Segundo, identificar Jesus como Cordeiro Pascal. E terceiro, compreender Jesus como superior ao sumo sacerdote. Então nós vemos aí na história do sumo sacerdote, nós vamos estar lendo aqui, mas para adiantar um pouco, o sumo sacerdote, só ele poderia entrar no Santo do Santo. No entanto, antes de entrar ali, está registrado que ele primeiro tinha que fazer um sacrifício por si mesmo. Ele não poderia entrar ali de qualquer maneira. E ainda tinha que, nas suas vestes, tinha sinetas, e durante o tempo que ele estivesse se movimentando ali dentro daquele ambiente, as pessoas que estavam fora poderiam estar ouvindo e perceber que ele estava vivo. Por outro lado, ele também entrava ali com uma corda amarrada ali na sua cintura, e a ponta dessa corda ficava para fora, porque se acontecesse alguma coisa, se ele fosse tomado por um mal súbito, se ele morresse ali dentro, as pessoas que entrassem ali iam morrer uma por uma. Então era necessário que, se acontecesse alguma coisa, ele deveria ser puxado para fora através daquela corda. Então existia todo esse aparato, toda essa condição para que esse sumo sacerdote pudesse entrar no Santo do Santo para oferecer o sacrifício ao Senhor ali. Tá? Então Jesus ele rompe essa barreira, ele faz esse sacrifício perfeito e faz uma única vez e não precisa mais repetir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nossa oração é para que venhamos entender as verdades reveladas por Deus no tabernáculo através de Cristo. Então a nossa oração deve estar voltada para isso. Em Hebreus capítulo 3, verso 3, Jesus é superior a Moisés. Em Hebreus capítulo 5, verso 6, Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus capítulo 6, verso 20, Jesus foi feito sumo sacerdote eternamente. Em Hebreus 4, verso 15, um sacerdote que compadece de nossas fraquezas. E em Hebreus 9, 11, Jesus, sumo sacerdote dos bens futuros. E em Hebreus 9, 15, Jesus como mediador da nova aliança. Então nós vemos aqui o escritor aos Hebreus trazendo alusão acerca de Jesus em todos os momentos, mostrando para nós detalhadamente tudo aquilo que o Senhor Jesus se tornou a partir do momento em que ele se oferece como sacrifício vivo, como dissemos na lição anterior, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro perfeito e Deus aceitou esse sacrifício, de modo que ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Não só o sumo sacerdote como mediador, mas o sumo sacerdote dos bens futuros. Louvado seja o nome do Senhor. E um sumo sacerdote, ou um sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. Meus amados irmãos, cada detalhe material e utensílio do tabernáculo tinha grandes verdades que Deus, ao seu devido tempo, revelaria para
humanidade. O tabernáculo apontava para o serviço sacerdotal de Cristo, que faria o maior sacrifício pela humanidade. Então, quando nós olhamos aqui esse ponto aqui da introdução, nós passamos a entender de antemão que tudo o que foi feito, tudo o que foi praticado no Antigo Testamento apontava para o Messias, apontava para o Cristo, o verdadeiro e o sumo sacerdote. E sumo sacerdote eterno, porque todos os outros que passaram foram transitórios. Nasceram, cresceram, viveram e morreram. Mas o Senhor Jesus se tornou aquele sumo sacerdote eterno e está vivo. Ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus e intercede por aqueles que creem no seu nome. Então o ponto-chave da lição de hoje é: Jesus não somente é considerado o sacrifício perfeito, mas também o sacerdote eterno que se compadece de nossas fraquezas. E nós temos as fraquezas, né? Um dos pontos eu considero como fraqueza é o de não termos paciência para esperar. Nós vimos na lição 1, né, sobre ali, nós temos ali um tratado sobre Maria esperando, né, aquele processo das 40 semanas, as mudanças que foram acontecendo. Então, a gente não gosta de esperar, essa aqui é a verdade. E muitos não gostam nem de ler o Salmo 40, porque ali está escrito: esperei com paciência. Esperar já é difícil e com paciência é muito mais ainda. No entanto, irmãos, é bom entender que cada coisa existe um tempo. Existe tempo para todas as coisas. E assim como muitas e muitas gerações passaram para que viesse se cumprir o que estava escrito acerca do Messias, muitas coisas têm acontecido e provavelmente irão acontecer até que volte o Senhor Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos aqui. Jesus é a revelação do tabernáculo. Vamos aqui ao primeiro tópico, que diz assim: a divindade de Jesus explícita no ouro. Um dos materiais usados no tabernáculo foi o ouro, que por sua vez traz um grande significado a respeito de Jesus, revelando sua divindade, sua realeza e alguém que faria toda a diferença na vida da humanidade, remindo-a de seus pecados. Então nós vemos aqui que o ouro ele sempre foi um metal cobiçado e um metal que foi utilizado por reis, né? Pessoas de poder, que tinham poder econômico. Então o rei, melhor dizendo, o ouro é um símbolo de poder, né? Então Jesus aqui, ele é comparado ao ouro, né? Um dos materiais usados no tabernáculo foi o ouro, que por sua vez traz um grande significado a respeito de Jesus, revelando sua divindade, sua realeza, alguém que faria toda a diferença na vida da humanidade. Então, Jesus, ele realmente era o rei. Ele é o rei. Como dissemos na lição de número 1, Jesus, ele veio como um rei, não como o povo esperava. Eles esperavam um rei que viesse colocar fim a todos os desmandos que acontecia naquele tempo e tirar o povo da escravidão e do sofrimento. Mas Jesus, ele vem trazendo um reino espiritual, né? Primeiro, ele vem consertar o que estava quebrado, o que estava desligado. Primeiro, ele vem trazendo, né, a reconciliação. E no futuro, ele vai trazer esse reino celestial à terra. Ele vai governar aquele povo que aguarda o rei, o Messias, que é um rei eterno e que vai governar para eles. Isso vai acontecer no futuro, num futuro muito próximo, né? Nós sabemos que Jesus está às portas. Então, Jesus está voltando e Jesus implantará um reino na terra e vai governar para os judeus e para toda a humanidade. Ok, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro ponto, nós temos aqui as duas naturezas de Cristo. Um dos materiais mais sagrados no tabernáculo era a Arca da Aliança, e esta foi feita de madeira de acácia e revestida de ouro por dentro e por fora, conforme está registrado ali em Êxodo, capítulo 25, do versículo 10 a 11. O simbolismo é muito grande, pois evidencia as duas naturezas habitando em Cristo, a humana e a divina. Embora Jesus tenha entrado na esfera humana,
se tornando como um de nós, conforme registra João 1,14, ele também era o Messias prometido. João, falando desta grande verdade, pode dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. Que maravilha! Desde os primórdios, Deus já estava revelando detalhes a respeito do plano da salvação. Então ali, conforme o que lemos aqui, tinha as duas naturezas, a humana e a divina, porque ele se tornou homem, ele passou a entender como homem, ele passou a sentir como homem. Em tudo foi tentado, porém não pecou. Ele sofreu tudo aquilo que eu ainda e você ainda sofre. Ele foi humilhado, ele foi decepcionado, ele foi frustrado, ele teve tristeza, ele chorou, enfim. Então, essa era a natureza humana, como eu e você tem. Mas ele também tinha a natureza divina, porque ele era o Verbo de Deus, e o Verbo de Deus que habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor, para cumprir o plano da salvação para todos aqueles que creem. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, vem nos falando da realeza de Jesus. O ouro no Antigo Testamento representa a monarquia e a realeza, embora no tabernáculo tenha a conotação de divindade também. Quando os sábios vieram do Oriente visitar Jesus, trouxeram como presente ouro, incenso e mirra. Mateus capítulo 2, verso 11. Jesus foi crucificado como rei dos judeus, mas se tornou através de sua morte e ressurreição Rei dos Reis. Apocalipse 19, verso 16. No devido tempo, o nosso rei voltará para estabelecer o seu reino, que jamais terá fim, e dominará plenamente desde o rio até as extremidades da terra. Salmo 72, verso 8. Jesus foi a revelação completa de todo o simbolismo existente no tabernáculo. Então nós vemos aí que quando Jesus ele foi visitado pelos magos, eles levaram um presente, e um desses presentes era o ouro, que revela a realeza. E ele já foi designado ali para Herodes como sendo o rei dos judeus. Foi por essa causa que Herodes mandou matar todas as crianças, né? Porque ele queria, de uma forma ou de outra, exterminar esse futuro rei que, com certeza, iria colocar o seu reino por terra. Né? Então, ele não queria perder o seu reinado, então ele falou, antes que ele cresça e se levante contra mim, eu vou dar um fim nisso, vou acabar. De 2 anos para baixo, todas as crianças precisam e devem morrer. Por outro lado, quando Jesus foi crucificado, foi colocado uma placa dizendo que ele era o rei dos judeus, porque ele foi colocado nessa condição. É o rei dos judeus. Só que quando Jesus ressuscita, ele já não é apenas o rei dos judeus, mas ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. E foi através do tabernáculo, né, que Deus revela Jesus e a obra maravilhosa de resgate da humanidade, oferecendo-se a si mesmo de forma plena, né? Essa é um pensamento, uma referência aqui escrita pelo bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira. No segundo tópico, Jesus, o Cordeiro Pascal. Né? No Antigo Testamento existiam diversas ofertas e sacrifícios dependendo do tipo da infração cometida e da situação econômica. Porém, Jesus se tornou o sacrifício perfeito para remir a humanidade de todas as classes sociais e raça. Então nós vemos aqui nesse ponto, irmãos, que dependendo da infração existia um preço, um sacrifício a ser feito. No entanto, Jesus, por ter se tornado o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele fez um sacrifício único e perfeito, abarcando todas as infrações, todos os pecados. Para Deus não existe pecadinho, pecado ou pecadão. Pecado é pecado. E Deus, através de Jesus Cristo, perdoa os pecados ou o pecado. E ele purifica com seu sangue e dá à pessoa, né, o alívio, a convicção, a certeza, a paz, né, a sensação de uma vida abençoada por Deus, livre da opressão do pecado, livre da opressão do inimigo. No primeiro ponto, o Cordeiro Pascal é uma das festas instituídas por Deus para que seu povo celebrasse anualmente. Foi a Páscoa que trazia a memória, né, a saída do povo do Egito. Nesta comemoração,
deveria trazer um cordeiro sem mácula, um macho de 1 ano para cada casa. Êxodo capítulo 12, verso de 1 a 14. Deus já estava marcando na mente do povo que o sacrifício aplacava sua ira e os levava a uma vida justa diante dele. Em Cristo, esta verdade foi evidenciada. Através de sua morte na cruz do Calvário, ele pagou o preço pelos nossos pecados e nos remiu. O apóstolo Paulo, compreendendo esta verdade, disse que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, conforme ele registra, na sua carta, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Então nós vemos aí que uma das figuras que apontava para um sacrifício perfeito foi a morte daquele cordeiro, ali no Egito. Eles deveriam matar o cordeiro, passar o sangue na verga e no umbral das portas, para que o anjo da morte, ao passar por ali, não ferisse aqueles que estavam ali abrigados naquela casa. Então, naquela noite foi morto ali, ou foram mortos todos os primogênitos, inclusive o dos animais. E em toda casa que não tinha um sinal do sangue, o anjo entrou e matou o primogênito. Então ali já apontava para o sacrifício de Jesus. Hoje, irmãos, nós não somos destruídos, porque nós temos a marca do sangue. Não no umbral da porta, na verga da porta, mas no nosso coração. O Senhor Jesus, ele, ao derramar o seu sangue, ele nos purificou de todo o pecado. E hoje nós temos uma marca, nós temos um penhor, o Espírito Santo está conosco. Por isso que o diabo, ele não pode contigo. Se ele pudesse, irmão, já teria te destruído muitas e muitas vezes, mas ele não pode tocar, porque aqueles que são do Senhor, o diabo não toca. E quando a gente resiste a Satanás, ele tem que fugir de nós. Amém, irmãos? E isso acontece porque quando o inimigo olha para você, ele vê a marca do sangue, ele vê o sacrifício que Jesus fez, ele vê o Espírito Santo na tua vida, então ele não pode com você. E isso é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, esse cordeiro, tornou-se, como diz aqui, ele é a nossa Páscoa, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E agora nós temos essa liberdade de poder servir ao Senhor com alegria e sem preocupação com aquilo que foi feito no passado. O pecado foi lançado no mar do esquecimento e agora vivemos em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, Jesus como Cordeiro de Deus. João Batista, quando viu Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. No livro de Apocalipse, vemos que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, verso 8. Então, irmãos, estas duas passagens evidenciam Jesus como aquele que preencheria os requisitos necessários para o resgate da humanidade. Jesus é o sacrifício perfeito. Portanto, todos os tipos de sacrifício do Antigo Testamento apontavam para a sua morte a nosso favor. Paulo diz que ele nos abriu a porta e nos reconciliou com Deus, e agora temos acesso à sala do Pai, ou à sala do trono, conforme registra Hebreus capítulo 10, do versículo 19 a 20. Aleluia! Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então nós vemos aqui, irmãos, nesse ponto aqui, algo muito importante. Jesus se torna de fato o Cordeiro de Deus, foi visto por João Batista e ele profetiza bem alto e em bom som para todos quantos estavam ali junto com ele ouvirem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, ele estava ali batizando no Jordão. A função dele não era perdoar o pecado das pessoas, mas preparar o coração daquelas pessoas para ter um encontro com o Senhor Jesus. E aí ele apresenta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí se cumpre na íntegra. Jesus como Cordeiro de Deus, ele se entrega, ele vai. Isaías diz que como uma ovelha muda foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali ele cumpre todas as verdades que estão registradas
nas Escrituras. No tópico de número 3, Jesus, e o ofício sacerdotal. O sacerdote oficiava diante de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo, tendo como principal função ser o mediador entre o povo e Deus. Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Então nós falamos aqui, as condições pelas quais o sumo sacerdote deveria entrar no Santo do Santo. Somente o sumo sacerdote podia entrar. E a função do sacerdote era interceder diante de Deus pelo povo. Vimos em lições anteriores, em outros trimestres, que a função do profeta era trazer a resposta de Deus para o povo. Então, de um lado, o sacerdote intercedia diante de Deus pelo povo, e Deus trazia o profeta, trazendo a mensagem para o povo. E aqui Jesus, o supremo sacerdote. O sacerdote entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para fazer o sacrifício diante do Senhor ali no Santo dos Santos. Jesus, ele entra uma vez e para sempre, se torna sumo sacerdote eterno, rei eterno, louvado seja o nome do Senhor. O sacerdote deveria vir da tribo de Levi, porém Jesus veio da tribo de Judá. Por isso o escritor da missiva aos Hebreus pontua que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, conforme está registrado em Hebreus capítulo 7, verso 11. Outro quesito digno de nota é que Jesus não precisava oferecer primeiramente sacrifício pelos seus próprios pecados e depois pelo do povo, pois ele era sumo sacerdote, inocente e imaculado e feito mais sublime do que os céus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 26 a 27. Então os irmãos entenderam? O sumo sacerdote precisava, antes de entrar no Santo do Santo, ele precisava fazer um sacrifício por ele. Ele tinha que se arrepender dos seus pecados, porque ele também, como ser humano, ele cometia as suas infrações, então ele tinha que se consertar diante de Deus, ele tinha que ter certeza de que quando ele entrasse lá dentro, no Santo do Santo, ele não ia cair morto, Então ele precisava passar por todo aquele ritual para poder entrar. No caso de Jesus, não. Jesus, ele era um sacerdote inocente, imaculado e mais sublime do que os céus. Então ele não precisou disso, porque ele não tinha pecado. Ele conviveu no mundo pecaminoso, mas viveu sem pecado, porque Jesus nunca pecou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que em sua boca não se achou engano. Está registrado em 1 Pedro, capítulo 2, 22. Jesus, como é eterno, seu sacerdócio é e será perpétuo, ou seja, não existirá substituto. Jesus é o único, irmão. Não haverá no futuro, nem por toda a eternidade, alguém que um dia se apresente e diga assim: eu vou substituir Jesus, porque eu sou mais perfeito do que Jesus. Jesus, ele é o nosso Deus, ele é o sacerdote perfeito, ele é o rei eterno, é o sacerdote eterno, aleluia, e não há outro, não existirá outro jamais. Louvado seja o nome do Senhor. No ponto 2, Jesus sendo mediador de uma nova aliança. E esse é um ponto importante, porque foi exatamente isso que Jesus veio fazer. Jesus veio trazendo uma nova aliança. E essa aliança, ela vem fazer com que nós, pecadores, pudéssemos nos reconciliar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no tabernáculo vigorava a lei cujos ofícios e sacrifícios eram limitados. Mas Jesus, como mediador de uma nova aliança, estabelece novos princípios, pois quando se muda o sacerdote, muda-se a lei, conforme registra Hebreus 7,12. Jesus abre o caminho para que o homem seja reconciliado com Deus e tenha acesso à presença de Deus. Hebreus capítulo 10, versos 19 e 20. Agora temos um sacerdote que compreende as nossas fraquezas, que passou pelo que passamos e pode perfeitamente interceder por nós. Hebreus capítulo 4, verso 14 a 15. Graças a Deus que temos um sacerdote que está presente conosco em todos os instantes de nossa existência. Ele é onipresente e onisciente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele se tornou essa pessoa maravilhosa e ele está hoje intercedendo por nós. E por meio dele, por intermédio dele, irmãos, nós podemos hoje adentrar a sala do trono.
nos aproximar do trono da graça, como está escrito no próprio escritor aos Hebreus aqui. Nós podemos nos aproximar, né, do trono da graça com uma cara descoberta. Não precisamos mais de véu, como no caso de Moisés, teve que colocar um véu sobre o rosto, porque o povo não conseguia olhar para ele depois que ele teve aquele encontro com Deus, porque o seu rosto brilhava. Então as pessoas, por conta do seu pecado, por conta da sua fragilidade, eles pede para ele botar um véu, porque nós não conseguimos olhar para o seu rosto. E hoje nós podemos nos aproximar diante do trono da graça de Deus com o nosso rosto descoberto e clamar a Abba Pai, aleluia. Podemos clamar ao Senhor, né? Podemos adorá-lo na beleza da sua santidade, invocar o seu nome, exaltar o seu nome, porque ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, no final aqui, para concluirmos, que Jesus, além de ser o cumprimento cabal das profecias messiânicas, é também o ponto central de todo o serviço sacerdotal. Então, o Senhor Jesus é este sacerdote santo e eterno, que está à destra de Deus, intercedendo pela igreja e aguardando o momento de retornar para buscar a sua noiva, a sua igreja, a sua amada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim chegamos ao término desta lição, agradecido a Deus por esta oportunidade, esperando que o Senhor, através do seu Espírito, venha falar profundamente ao seu coração, trazendo o melhor entendimento a essa palavra, né, que é tão profunda. E nós aqui simplesmente passamos um pouco por cima, fazendo um resumo bem raso, porque é bastante profundo e se fôssemos nos aprofundar, o tempo seria escasso, o tempo que temos aqui. Portanto, meus amados irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Querendo o Senhor, estaremos de volta numa outra oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até breve.